Nós vamos agora passar para mais uma etapa, e nessa etapa a gente vai trabalhar com o Windows Forms, tá, gente? Nesse caso eu vou abrir o Visual Studio 2022, vou criar um projeto junto com você, e nesse projeto nós vamos criar o nosso arquivo de conexão, tá bom, gente? Então, vamos lá. Olha para a Maria Clara. Vou abrir aqui o Visual Studio. Vamos aguardar aqui um pouco. E aí daqui a pouco a gente continua, né? Como eu estou contando com apenas 8 GB agora, porque uma das memórias do computador deu problema, então ficou um pouco mais devagar. Mas tudo bem, dá para trabalhar assim. Eu venho aqui sobre a opção criar um projeto. Só aguardando aqui um pouco. Bom, esse projeto ele vai ser um projeto do Windows Forms, então um aplicativo do Windows Forms, tá bom, gente? Bom, então clicando aqui, eu selecionei o modelo que eu quis, vou clicar em próximo, vou atribuir um nome para esse projeto, vou chamar esse projeto de Projeto CRUD. O CRUD a gente já sabe que é o nosso Create, o Read, o Update e o Delete, tá bom, gente? São aquelas ações que nós estamos acostumados a utilizar dentro de um banco de dados. São ações de criação, de inserção, de leitura, de atualização e também de exclusão. A gente chama de CRUD, tá bom? Bom, vamos clicar em próximo e vamos aguardar um pouco, né? Aqui eu estou utilizando o .NET 6.0. É claro que já pode existir nesse momento uma versão mais atual, mas eu sigo em frente com essa. Criar, e aí é só esperar. Realmente a falta de 8 GB faz uma certa diferença, né? O computador tinha 16 GB, estava bom. Eu fiquei com 8. Então agora tem que tomar um certo cuidado para poder abrir alguns programas e não sobrecarregar, né? De modo a esperar demais. Então só aguardando aqui um pouco, enquanto ele vai trabalhando, né? Para poder carregar o formulário. Bom, carregou aqui o nosso formulário. Agora é o seguinte. Já que está carregado o nosso formulário, nós vamos criar o nosso arquivo de conexão, tá bom? Só que antes, nós vamos clicar sobre o nosso projeto CRUD com o botão direito, vir aqui sobre a opção Gerenciar pacotes do Nugget. Vamos aguardar um pouco. Vai aparecer aqui Nugget Projeto CRUD. Podemos clicar em Procurar. E aqui na guia Procurar, a gente vem aqui na barra de pesquisa e colocamos SQL Client. Bom, apareceu aqui a opção Microsoft Data SQL Client com 621 MB. Vou selecionar essa opção. Aqui nós temos praticamente um resumo do que tem nesse pacote, tá bom? Vou clicar em Instalar. Então todas essas classes que nós estamos percebendo aqui, ele vai trazer para o nosso projeto, tá, gente? Bom, aqui nós vamos então clicar em OK. Ele está mostrando mais algumas coisas a respeito desse pacote. OK. Nós vamos aceitar os termos de licença. Nesse momento, ele vai colocar para nós ali esse pacote para que a gente possa utilizar. Então já foi feita aqui a instalação, apareceu aqui um visto. Se vier aqui na guia instalado, a gente vai perceber que o Microsoft.data.SQL Client já está aqui com a gente, tá bom? Podemos então fechar a guia do Nugget e aí vamos clicar em Projeto. Olha só, gente, nós vamos criar uma classe para definir a nossa conexão, tá bom? Então a gente vai trabalhar apenas nessa parte aqui com a classe. A gente cria a classe, dentro dela a gente vai definir
como vai funcionar a nossa conexão e todos os demais, né? Todas as vezes que a gente voltar aqui, a gente vai colocar formulários, tá bom? Então, somente nessa vez eu vou colocar classe para a nossa conexão. Quando eu voltar aqui novamente, eu venho para poder adicionar outros formulários, tudo bem? Então, adicionando aqui a classe, vou chamar essa classe de connection.cs, adicionar, aguardando aqui um pouco, apareceu aqui a nossa classe, e aqui eu simplesmente vou trocar o internal por public, e vou definir algumas questões aqui, tá? Então, primeiro, vou criar aqui um atributo chamado de server. Esse atributo, ele vai receber o nome do nosso servidor, tá? O servidor, onde nós temos ali o nosso banco de dados. Então, onde que eu acho esse nome, né? Voltando aqui para o nosso SQL Server, e aí você clicando nesse plug, você vai ter aqui a opção Server Name. Eu vou selecionar isso aqui, Ctrl C copia, eu volto então para o nosso Visual Studio, Ctrl V cola. Aqui eu posso fazer um pouco mais rápido, você pode ir pausando o vídeo, e aí você vai acompanhando com mais facilidade. Como eu não tenho nenhuma barrinha aqui para ignorar, eu não preciso colocar o arroba aqui na frente. Lembrando que o arroba a gente usa para poder ignorar alguns tipos de caracteres, tá bom? Mas eu vou deixar assim. Vou colocar uma string chamada de db, e nessa string eu vou colocar o nome do nosso banco de dados, que é db_crude. Vou criar uma string aqui que eu vou chamar de user. Aqui eu vou colocar o nome do usuário do banco, nesse caso é o SA. Vou criar mais uma string chamada de password, pode ser somente pass. E aqui eu coloco de 1 até o 6, que é a senha que nós estamos usando lá no SQL Server para acessar esse usuário. Tá bom, gente? Aí, o que nós vamos fazer agora? Vou criar mais uma string, vou chamar de connect. Essa string, ela vai guardar todos os parâmetros da nossa conexão, tá bom? Então ela vai reunir o nome do servidor, o nome do banco, o nome do usuário, a senha e uma outra regra que eu também estarei colocando aqui. Eu vou colocar aqui também um public SQL connection, e aqui eu vou chamá-lo de conn, tá bom? Muito importante que isso aqui, pessoal, fique na cor verde, tá bom? Isso acontece quando você está digitando, deixa eu tirar isso aqui. Então, conforme você vem digitando, ó, SQL connection, perceba que ele já aponta aqui no SQL connection. Quando eu aperto Enter, ele já completa e lá em cima, automaticamente, ele coloca lá o using microsoft.data.sql client, tá bom? CONN. Ainda dentro da classe, o que eu vou fazer? Vou colocar o construtor dessa classe. O construtor leva o mesmo nome que a classe. Então, public connection, abre e fecha parênteses, abre e fecha chave. Dentro do construtor é que nós vamos definir como que a nossa conexão vai acontecer, tá bom? Aqui eu vou começar da seguinte forma. Vou utilizar o try e catch, porque isso pode gerar um certo erro. Então, é muito interessante a gente tratar esses erros, né, e essas exceções que podem vir a acontecer. Por isso é muito legal você utilizar aqui o try e catch. O try significa que você vai tentar estabelecer uma conexão. Caso essa tentativa dê algum tipo de erro, então a gente vai pegar esse erro através do nosso exception EX e vamos falar para o nosso usuário o que aconteceu. Como normalmente essas mensagens elas não são tão simples de serem interpretadas, a gente coloca uma mensagem mais amigável para o nosso usuário, como por exemplo, messagebox.show erro ao estabelecer a conexão com o banco. Tá bom? A mensagem poderia ser um pouco mais curta.
Então, voltando aqui, a gente vai tentar estabelecer a conexão. Caso aconteça alguma exceção, algum tipo de erro, o catch ele vai pegar esse erro, esta exceção, tá? E vai guardar dentro de EX. E aí a gente pode acessar esse EX para mostrar alguma mensagem. Como essa mensagem ela não é tão simples de ser interpretada, eu ponho uma mensagem mais simples aqui para o meu usuário, tá bom? Até porque eu sei que se acontecer algum erro, nós vamos chegar aqui dentro, tá bom? E aí eu mostro erro ao estabelecer a conexão com o banco. Tudo bem? Vamos prosseguir. Vou colocar aqui o nosso connect, essa string aqui, e ela vai receber, primeiro, data, espaço, source. Lembrando que quando eu ponho o cifrão aqui antes das nossas aspas, eu estou dizendo que eu vou usar dentro dessa string algum tipo de atributo, alguma variável, tá bom, gente? Tá bom? Então, voltando e continuando. Data source. Quem é o nosso data source, né? Qual é o servidor que a gente está utilizando? Então, a gente vai falar para ele que o nosso servidor está em server. Tudo bem? Ponto e vírgula. Vamos agora colocar aqui initial, espaço, catalog. Nós vamos dizer agora qual é o banco de dados que nós estamos usando. Nesse caso é o DB. Esse atributo aqui, ele tem o nome do nosso banco, tá bom? Então, no initial catalog nós estamos falando, o banco que estamos usando é este. Ponto e vírgula novamente, user ID. E agora nós vamos dizer, tomar cuidado aqui, viu, gente? Ó, ficou is, né? Então isso pode dar um erro. Então, user ID recebe agora o nome do nosso usuário do banco. Nós guardamos no atributo user, tá bom? Ponto e vírgula. O password, que é a nossa senha, nós guardamos em pass. E por fim, o trust server certificate igual a true. Tá bom? Então a gente está dizendo que nós vamos confiar no certificado que ele vai nos fornecer. Tá bom? Isso é com relação ao banco, tá, gente? Então esses são os passos para a gente poder estabelecer a nossa conexão. Nós vamos primeiro falar o nome do servidor, o nome do banco, o nome do usuário, a senha do usuário e para confiar no certificado, né, que o banco vai oferecer. Bom, seguindo em frente, nós vamos pegar a nossa variável com, que é uma variável do tipo SQLConnection, tá bom? Essa classe é a responsável por estabelecer a conexão, tá bom? Então, o objeto gerado a partir dela é o objeto que vai ter a conexão. Então, vem aqui, conn igual a new SQL connection. Observação, tá, gente? Normalmente, o Visual Studio ele vai trazendo algumas sugestões. Algumas são bem assertivas, outras não tanto, né? Nem tanto. Tomar muito cuidado, porque pode ser que ele ofereça outra sugestão aqui que não tenha a ver com a nossa conexão, tá bom? Mas se a sugestão dele foi uma sugestão que está de acordo com o que a gente quer fazer, por exemplo aqui, ó, SQL Connection, Connect. A gente vai lá e a gente aceita. Tecla Tab de novo e tá tudo bem. Bom, vamos testar isso, né? Então para testar eu vou colocar o conn.open, vou abrir a conexão, vou fechar a conexão com close e vou mandar uma mensagem de teste. Então messagebox.show. E aqui eu coloco uma mensagem, por exemplo, conexão, ok? Então, se chegarmos a exibir essa mensagem, significa que a nossa conexão ela está funcionando, tá, gente? Isso é muito importante. Bom, agora nós vamos retornar para o nosso form 1, porque aqui, por enquanto, nós já estamos com o nosso trabalho concluído. Voltamos para o nosso form 1. E aqui nós vamos colocar um botão para poder testar, tá, gente? Depois a gente segue em frente fazendo algumas outras implementações. Button. Vou trazer para cá esse button.
Vou colocar para ele o nome de testar, ou melhor, né? Vamos colocar conectar. Pronto, conectar. Então esse é o texto. Podemos dar 2 cliques aqui em cima. Estamos dentro do evento de clique, daquele botão. Então quando você clicar sobre aquele botão, você vai executar o trecho de código que você vai colocar aqui dentro. Então vou colocar o seguinte. Vou trazer o connection, a classe connection, que é quem tem a conexão. Vou dar o nome para o objeto que a gente vai criar a partir da classe connection, tá? E aqui eu coloco new connection, tá bom? Só de fazer isso, gente, nós já temos condições de ver se a conexão está funcionando ou não, tá bom? Então, tá aí. Eu tenho um objeto chamado de CN, ele é um objeto do tipo connection, tá? E esse objeto, ele tem tudo que a gente conseguiu definir aqui dentro da nossa classe, tá bom? Então, o nosso CN, ele tem acesso a essas coisas aqui, ok? Em especial, né, o que é público, né? E ele também tem acesso a isso aqui, tá? Lembrando que isso aqui é o construtor da nossa classe connection. Então, quando nós chamarmos o construtor, tudo que tem aqui dentro, nós estamos também chamando, tá, gente? Chamou o construtor, tudo que está aqui dentro será realizado, tá bom? Então, agora a gente vai testar. Vou dar um play aqui. Aguardando aqui um pouco. Ele está fazendo a compilação, vou clicar em conectar. Eu espero que apareça conexão ok. Está aqui, gente, ó, conexão ok. Muito bem. Então a nossa conexão está funcionando, né? O que nós definimos aqui em termos de conexão, o que nós tentamos estabelecer em termos de conexão já está funcionando. Tá bom? E aí, no nosso próximo vídeo, nós vamos então começar a trabalhar com a parte de login. A gente vai tentar buscar um usuário específico no banco, tá bom? E aí, tendo esse usuário sido encontrado, nós vamos dizer que esse usuário ele se encontra logado, tá bom, gente? Forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Até mais, gente!